pessoal, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Eliana Agassi de Castro e nós estamos aqui com a Cristina Dias, dando continuidade às nossas lives, os nossos encontros que têm sido enriquecedores. Você tem que participar, é muito importante para a sua formação. Essa live que nós vamos fazer hoje faz parte do Clube do Bom Professor. É um projeto, Clube do Bom Professor. É um projeto que visa contribuir significativamente para a formação do professor, para a formação do aluno da área de humanas, o aluno que estuda pedagogia, letras, história, geografia, e que precisa se aprimorar, ou que precisa se preparar para enfrentar uma sala de aula. Então, nós, preocupadas com isso, resolvemos criar esse projeto, que vale muito a pena você acompanhar e participar. Então, hoje eu espero que você assista a nossa live, que você goste, que você dê a sua opinião, que você curta, dê o seu like e, se possível, compartilhe com seus amigos, que eu acho que são informações muito importantes e vai ajudar a vida de cada um de vocês. Então, muito obrigada e até breve. Então, vamos lá, vamos continuando, né, com o nosso trabalho, com a nossa live. Hoje nós estamos aqui com a Cristina Dias, mais conhecida por nós como Cris. A Cris fez mestrado na área de Psicologia da Educação, ela atua fortemente nessa área, ela é coach, ela é psicodramatista, do psicodrama. Psicodramatista, olha aí, gente. Da área do psicodrama. Ela trabalha muito com o desenvolvimento de jovens, de adolescentes. E hoje ela está aqui para falar de educação afetiva. Educação afetiva, gente. Afetiva. Não sei se essa palavra eu falei corretamente. Mas eu achei muito interessante, porque quando ela veio aqui e nos falou que ela acredita muito na educação afetiva, foi muito assim, importante eu ter ouvido isso, porque no meu PhD eu falei sobre as bases para a formação da ética e a honra e a dignidade no ensino médio. E uma das bases da formação é a educação afetiva. Então, a gente percebe que nós estamos falando na mesma sintonia. E isso deixa a nossa live muito mais bonita e muito mais importante. Então, Cris, se apresenta, por favor, fala um pouco o que você entende, né? Para você, é claro, de educação afetiva, o quanto ela pode contribuir, né, para a nossa educação. É um prazer te receber aqui, Cris. Sim, para mim é um prazer gigante estar aqui do seu lado, né? Alguém que eu já admiro faz tempo, né? Bastante tempo, somos vizinhas de bairro e temos essa sintonia por esse apreço, né, pela área da educação. Então, meu nome é Cristina Jorge Dias, eu trabalho com a psicologia da educação desde 94, então eu gosto de dizer isso, que há 30 anos eu escolhi a psicologia da educação e do desenvolvimento, né? Depois de 2008 eu fiz o mestrado também da psicologia da educação, trabalhando com protagonismo juvenil, porque, como diz aquela música bonita, né, do Gonzaguinha, eu acredito na força da rapaziada, né, que ele fala assim. E eu acredito nisso, na resiliência, né, da educação, dos jogos cooperativos, das oficinas pedagógicas. A gente não precisa trabalhar necessariamente com um palestrante, o dono da verdade, mas a gente trabalhando na interação de pares, né, sabe, Eliana, no chão da escola, né? Com os professores em roda, ou com as crianças em roda, adolescentes em roda. Então, como a gente já conversou, eu acho que os afetos se dão nessa interação e das diferenças de idade, né? A criança ensina o adulto, a criança fala alguma coisa que o adulto fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e vice-versa, né? Então, acho que a afetividade ela caminha por aí, né? No vínculo que a gente estabelece, como nesse vínculo de estar aqui numa mesa do seu lado. Acho que esse vínculo, estar na mesa do seu lado, é uma educação afetiva. Cris, como que surgiu a ideia de você defender, né, e de você aplicar a educação afetiva na sala de aula? Em que momento isso surgiu? O que você sentiu
Por que você achou que era importante aplicar a afetividade na sala de aula, a educação afetiva? A sua pergunta é ótima. Eu tive a alegria de trabalhar, de ser professora do ensino fundamental, médio e de dar aula na faculdade, né, para o curso de Pedagogia e Letras. Então, o que eu falava assim para os alunos quando eu entrava na sala de aula do curso da Pedagogia? Eu tive a alegria de trabalhar numa faculdade aqui na Zona Leste, em que os professores tinham uma integração muito boa. Então, quando eu estava na sala dos professores, eu parava e ficava olhando e falava assim, nossa, esse professor é muito competente, aquele outro é muito competente, o outro é muito competente. Então, quando eu saía da sala de aula, da sala dos professores e ia para a sala de aula, eu sempre dizia assim para os alunos, falava assim, olha, vocês são privilegiados, porque lá na sala dos professores tem professores muito competentes que vão te ensinar muito para a parte cognitiva. Eu quero te ensinar mais para a parte afetiva e para a parte relacional, sabe? Sim, o psicodrama que você citou, né, Eliana? Ele é considerado a psicologia, a psicoterapia da relação. Então eu falava isso para os alunos, tem professor muito bom ali que vai te ensinar o conteúdo. Eu sinto que eu dei aula ali 10 anos na pedagogia e que a minha tarefa principal, além do conteúdo, nas entrelinhas, Eliana, o que eu tinha que fazer era trabalhar os relacionamentos, que você sabe, né, na pedagogia a maioria das classes são cerca, às vezes, de 40 mulheres, e entre mulheres a gente tem que levar em consideração a questão hormonal, tem que levar em consideração. Sim, não, sim. Se você trabalha na área de escolas e tem muitas mulheres envolvidas, tem que se levar em consideração a parte hormonal. Então, levando em consideração a parte hormonal, eu tinha que trabalhar ali com elas os relacionamentos entre elas. E que eu dizia, se vocês estão em 40 mulheres todas as noites, de segunda a sexta, vocês não precisam se amar assim ardentemente, mas vocês precisam se respeitar e ter um nível assim de aceitação, de tolerância e principalmente de negociação, né? Qual é a competência de uma, a competência da outra, para elas conseguirem aprenderem juntas. E a gente sabe, né, Eliana, você sabe melhor que eu, tem muito teórico, né, que fundamenta isso, assim, né, do Henri Vallon, do Vygotsky, do professor Celso Antunes, Mário Sérgio Cortella, diversos autores, né, que vão falar isso. O aluno aprende, seja na infância até a vida adulta, ele aprende se ele tem um vínculo, né, com o professor. Mesmo na pedagogia, Eliana, uma pergunta importante para as alunas era sempre assim, por que você escolheu ser professor ou professora? Sempre vem aquela resposta assim, porque na infância eu tive um professor que mudou a minha vida. Ou também, Eliana, eu gosto muito de biografias. Quando eu assisto entrevistas de artista, todo artista sempre vai citar um professor que na infância marcou a vida dele, sempre. Todo artista, seja de qualquer área, teatro, música, todo artista sempre cita o nome de algum professor. Sim, nós temos isso, sim. Eu tenho o nome de professoras que na minha infância foram muito importantes na minha vida. Sim, eu também tenho, acho que todo mundo tem mesmo, né? Uhum. Cris, você acha que a sua educação, né, desde os primeiros anos de vida, foi contemplada pela afetividade? Eu sei que a gente tem um professor que a gente prefere, que a gente gosta e tudo mais, mas no contexto relacional, na sala de aula, quando pequenininha, no Fundamental 1, no Fundamental 2, você achava, né, você considera hoje, porque a gente está olhando lá no passado, que a educação afetiva já era importante, já era levada a sério ou não? O que era mais importante naquele momento na sala de aula, por exemplo? Ótima pergunta, né? E eu acho que a sua pergunta também fica como um convite até para um exercício de quem está assistindo, né? Acho que quem está assistindo também pode praticar esse exercício, né? Sim.
eu sou muito ligada ao passado, assim. Então, toda noite, quando eu vou dormir, eu agradeço mesmo a Deus e penso no meu currículo, assim, mas na trajetória. Na escola onde eu estudei, os professores que eu tive, tenho fotos dos professores. Há cerca de 15 dias atrás, o professor que me deu na mão, né, o canudo lá do 8º ano, ele veio comer uma pizza na minha casa agora, né, que eu tô com 53 anos, e ele me deu esse canudo do 8º ano lá, ainda na passagem da infância, assim, né, para adolescência. Então, eu considero que sim, que eu estudei numa escola que transmitia os valores. Depois eu tive a alegria de fazer o magistério, também pensando nos valores. E tive a alegria de estudar na Universidade de São Marcos, no Ipiranga, e de ter me formado lá em 94, e acho que aquilo foi tão marcante na minha vida, que aí eu voltei em 2006 e 2008 e falei, eu quero fazer o mestrado lá, porque tinha um vínculo ali, né, naquele prédio, naquelas paredes e nas pessoas, professores que foram significativos. E depois também eu tive a alegria de trabalhar numa escola, no Bom Retiro, que tem a pedagogia que segue a pedagogia do afeto, né? E o professor Celso Antunes, aqui no Brasil, também tem muitos livros sobre a pedagogia do afeto. Então, eu sou uma pessoa que acredito nisso. Só para terminar, acho que assim, Eliana, tem 3 tipos de afetos, né? Que a gente pode compartilhar com quem está assistindo. Pensa quem está assistindo e você mesma, né, Eliana? Que a gente tem afeto positivo com positivo. Eu admiro a Eliana, eu gosto da Eliana e acho que é recíproco porque a gente está aqui uma do lado da outra. Sim. Mas às vezes tem um professor que a gente não gosta e aquele professor às vezes não gosta do aluno, porque afeto é de afetar, né? É de penetrar assim na vida do outro, que também pode ser o negativo com o negativo. E para nós, na psicologia da educação, Eliana, o que é mais prejudicial é um terceiro, que é quando afeta de maneira indiferente. Quando aquele professor, se ele faltar na escola hoje, eu não vou sentir a falta daquele professor, ele faltou, mas eu nem percebi. E também quando um aluno falta e o professor não sente falta daquele aluno, que é a indiferença, né? Quando aquele aluno é indiferente para mim. Eu não quero investir mais naquele aluno porque ele é indiferente. Eu já entreguei, assim, né, os pontos. Então, eu acho que é importante a gente pensar, quem está assistindo, nesses 3 vínculos. Quem te afeta positivamente na educação, quem te afeta negativamente e quem te afeta de um jeito indiferente. E também para quem você afeta, né, os seus valores. Cris, interessante que você colocou agora. Eu pude observar o seguinte, né? A educação afetiva está muito ligada à inclusão escolar. Isso. Então, assim, é muito provável, né, que o professor, em sala de aula, que não se utiliza da educação afetiva, ele pode muito contribuir para a exclusão do aluno na escola. Sim, é verdade. Não é? Porque se ele trata o aluno com indiferença, porque ele não usa da afetividade em sala de aula, né? Quando a gente pensa mais profundamente na sala de aula, a gente pensa que ser afetivo é você entender o lado do outro. Mesmo que tenha uma pessoa que possa ser diferente da gente, do professor, né? Não, ele é diferente, mas eu o respeito. Isso. Então, quando a gente consegue colocar o respeito à frente de tudo, então você acaba usando a educação afetiva de uma maneira responsável. Isso. Vamos dizer assim. E quando não, é muito irresponsável, porque eu não usando daquilo, não compreendendo aquele aluno que para mim não me causa muita simpatia, eu posso estar contribuindo para que ele vá embora da escola. Isso mesmo, né? Então, o quanto é importante a educação afetiva, o quanto é importante o professor ter consciência de que ele precisa da educação afetiva na sala de aula para que consiga manter o aluno bem dentro da sala.
Sim. Né? Que o aluno, inclusive, começa a se amar, Isso. começa a aprender mais sobre si mesmo. Isso. Porque o próprio professor, que é um modelo, está passando aquilo para ele. Isso. Né? Então ele fala, puxa, é possível eu conviver com alguém, estou falando na área profissional, é claro que na área pessoal, indiscutivelmente sempre, né? Mas agora a gente está falando um pouco mais da área profissional, da relação aluno-professor, professor-aluno, e a gente percebe que o professor que se utiliza da educação afetiva em sala, né, ele já está preocupado com a permanência, com a boa permanência do aluno em sala de aula. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, assim, o meu autor predileto é Rubem Alves, né? Então, o que eu indico para quem está assistindo, o Rubem Alves, né, tem livros para crianças, para jovens e para adultos. O Rubem Alves tem livros de temas polêmicos. O Rubem Alves fala de morte, fala de perda, fala de saudade. O Rubem Alves tem aquela ideia bacana, né, Eliana, que existem escolas que são gaiolas, existem escolas que são asas, né? E ontem à noite mesmo eu vi um pequeno vídeo do Rubem Alves, já mais para o finalzinho da vida dele, né, onde ele estava muito, muito magrinho, a voz saía assim com dificuldade, mas ele é um poeta nato, né, e o Rubem Alves, ele fala isso, assim, o professor, ele vai marcar, ele vai ficar eternizado na vida de um aluno, né. E o Rubem Alves e a Adélia Prado, eles falam uma frase tão bonita, né, que eu adoro, quando eles dizem assim, a memória só guarda aquilo que amou. Então, Eliana, a memória, ela está no campo cognitivo, né? Para a gente estudar para uma prova, a gente tem que lembrar na memória tudo aquilo que vai cair na prova de história, de geografia e etc. Mas o Rubem Alves, ele diz assim, ó, a memória, ela só guarda aquilo que amou. Então, eu fico... Que lindo, né? A memória só guarda aquilo que amou. Que às vezes aparece como frase do Rubem Alves, às vezes como da Adélia Prado, mas para compartilhar assim com você e quem está assistindo, a minha marca aí na psicologia da educação foi ter estudado a resiliência. E a coisa que mais me encanta falando sobre isso de o professor fica eternizado. Eliana, o que mais, assim, a minha recompensa, vamos dizer, é quando um aluno está em algum parque ou está em alguma estrada e aí eles veem um bambu, né, que eu até tatuei o bambu, o bambu também, se me permite, é a capa do meu livro sobre resiliência, né, um dos símbolos da natureza de resiliência é o bambu. Eu pedi para a Edições Loyola se podia pôr um bambu na capa do livro, e aí eu tatuei o bambu na pele. E quando um aluno viaja, Eliana, eu posso te mostrar depois no celular, mesmo domingo agora, assim, uma aluna viajou, aí pôs no meu Facebook lá, que viu o bambu e que lembrou de mim. Isso acontece muito, é recorrente. E aí eu falo assim, meu Deus, nunca nenhum aluno me falou assim, professora, aqueles slides foram inesquecíveis na minha vida. Ou, por exemplo, eu amo lista de referências bibliográficas. Assim, professora, aquelas referências bibliográficas foram fundamentais. Mas eles lembram de duas coisas, que é quando eles veem um bambu. Muito bacana. E toda a aula... Eu sempre apagava, eu dava aula à noite, né? Então eu apagava as luzes, punha uma música instrumental no computador e eles ficavam 3 minutos para fazer, não era bem uma meditação, mas a palavra mais próxima é como se fosse assim um relaxamento, né? Porque eles vinham do extremo, da Zona Leste, chegavam aqui na região do metrô Carrão, Tatuapé, e falavam assim, 3 minutinhos para você não usar celular, não fazer nada. E a minha maior recompensa é, como muitas alunas dão aula para bebês ou crianças, né? Eles falam assim, você é sempre minha inspiração, eu ponho música para as minhas crianças. E isso eu tenho diversas mensagens assim no Facebook, no celular.
Eu falo assim, pronto, meu Deus, tá tudo bem. Era isso que eu queria, entende? Então, acho que é nas entrelinhas que a gente vai ensinando sobre o que é o afeto. Cris, você acha que educação afetiva e autoconhecimento estão interligados? Eu acho que sim. Eu vejo que hoje em dia está crescendo muito a área das terapias integrativas, né, e complementares, e eu assisto de diversas áreas e todos os profissionais, psicólogos, médicos, pessoal da acupuntura, da reflexologia, floral de bar, uma terapia, eu assisto de diversos. E um vai dizer a reflexologia é tudo, o outro diz a acupuntura é tudo, o outro diz os óleos essenciais é tudo. Mas todos eles, eu sempre paro assim, fico vendo o vídeo e reparo. Todos eles falam a mesma coisa. A pessoa que vai tomar um floral, um óleo essencial, uma acupuntura, ela precisa que aperte um pontinho no seu corpo, estimule um ponto no seu corpo, para ativar aqui nos neurônios, nas sinapses, o autoconhecimento. Nossa, eu tive uma atitude de ira, de raiva, de inveja, mas eu não tinha percebido que eu estava com a raiva do outro, eu estava com inveja do outro, eu estava cobiçando o que o outro põe no Facebook, que ele foi em tal lugar. Mas aí quando eu passo por uma terapia integrativa ou uma educação mais afetiva dentro da sala de aula, eu vejo, nossa, aquilo tinha a ver comigo. Então eu não posso pôr a raiva naquele professor. Tenho que pensar, nossa, o meu comportamento. Eu tenho raiva daquele professor, mas no fundo, eu sou tão parecido com ele. Olha que maravilha, né? Isso aí. Muito bom, Cris. Porque se você me permite, assim, quem está assistindo não pode contar para todo mundo, tá bom? Fica só entre nós aqui. Só entre nós. Só entre nós. Mas assim, meu irmão é uma pessoa muito generosa, muito mesmo, ele é muito generoso. Mas ele tem as suas dificuldades. Então, só o meu irmão, talvez não aconteça com outros. Mas meu irmão não tem um bom relacionamento com o sogro dele, que mora em Minas Gerais. Então, quando a minha cunhada vai para Minas Gerais passar as festas de Natal, meu irmão não vai, porque ele não gosta do sogro. Mas isso só na minha família. Não sei se em outras famílias tem problema aí de sogro, de sogra. Só que, Eliana, se você me perguntar qual é o dia do aniversário do meu irmão e qual é o dia do aniversário do sogro do meu irmão, que está lá longe em Minas Gerais. É o mesmo? É o mesmo dia. Então, provavelmente é o mesmo dia. Provavelmente o sogro dele mostra um lado dele muito negativo, que ele não quer trabalhar isso, né? Isso é bem provável. E aí, quem está assistindo pensa como é a relação com familiares, com sogro, com sogra, como a gente aponta o dele, aquele familiar é folgado, mas não sei, assim, vamos... É importante quando apontar o dedinho olhar para si, né, Cris? Isso. Falar, se eu estou achando que aquela pessoa é folgada, será que eu não sou também folgada? Isso, né? Eliana. É isso mesmo. Mas olha, é verdade, né? Eu já me aborreci com determinadas coisas, né, determinadas situações, que quando eu analisar a fundo, tinha muito a ver comigo, né? Eu era muito parecida com aquilo que havia acontecido. Falei, nossa, olha só o que eu fiz, né? Que coisa louca. Por isso que é gostoso a gente amadurecer, né? Porque a gente vai entendendo tudo isso. Agora, você que está assistindo a nossa live, você não precisa amadurecer para entender isso. Porque nós já estamos dando o caminho para você, para que você possa se sentir como nós estamos nos sentindo agora, muito antes, muito mais jovem, muito antes, e aproveitar muito melhor a vida. Certo, Cris? Certa resposta, Cris, você daria alguma dica para o professor, para o profissional de educação que está iniciando a formação, né, que vai começar a trabalhar em sala de aula? Sim. O que você diria para ele como forma de utilizar melhor a educação afetiva? Na ação pedagógica, vamos dizer, na sala de aula. Sim. Eu acho que é fundamental, o autoconhecimento eu acho que é fundamental. Para a gente não descontar nos nossos alunos os nossos traumas, né? As nossas limitações, né?
Então, acho que o autoconhecimento é tudo. Assim, você, né? A gente tem vários relatos quando o professor tem uma amargura, alguma coisa que ele não lidou bem, dele descontar no aluno. Então, primeiro o autoconhecimento. Depois, eu acho que é fundamental estudar mais sobre as questões da comunicação não violenta, a comunicação pacífica, da gente não apontar o dedo do outro, da gente fazer um pedido, né? Porque as pessoas erram, as pessoas pisam na bola com a gente, né? E eu mesma ontem, assim, eu poderia pegar o meu celular e entrar num conflito gigantesco, mas eu convivi 11 anos com uma amiga que era pedagoga, felizmente ela faleceu, ela era bem mais velha do que eu, e ela sempre falava assim, Cristina, quando você não souber o que fazer, faça uma pergunta. Não afirme para o outro, olha, sabe assim, eu vi uma coisa ontem no celular, eu poderia ter agredido, ter de repente estragado uma amizade. Eu falei, gente, a gente está na véspera do Natal. Aí eu falei assim, eu vou perguntar, quem sabe a pessoa só se equivocou. E aí, assim, foi tão engraçado, porque aí a pessoa foi lá e já logo resolveu a situação, né? Então, assim, pergunta, não agride, não atira pedras. Mas isso não é uma ideia minha, né, Eliana? É da comunicação pacífica, né? Assim, qual é o seu pedido? O que você precisa que o outro mude no comportamento para não entrar num bater de frente, né? E, Eliana, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é que, assim, esse final de semana eu estava no curso da auriculoterapia, né? E na aurículo a gente tem que perguntar para o interagente, né, o cliente, assim, qual é a sua emoção de hoje? O que você está sentindo? E aí, assim, as colegas, né, no curso falaram, ninguém responde qual é a emoção, ninguém foi preparado para os afetos, como você falou. E aí eu pedi, né, para a professora, eu levantei a mão no curso e falei assim, professora, isso é a minha maior frustração. Há 30 anos eu pergunto para as pessoas, de verdade, Juliana, o que você está sentindo? Qual é a sua emoção? Qual é a emoção de estarmos aqui juntas? E as pessoas, elas não respondem emoção, alegria, amor, afeto, tristeza, angústia, elas explicam. Se aconteceu algum problema, assim, meu marido ou meu companheiro fez tal coisa, o que você sentiu? Elas não falam o afeto. Elas explicam, não, porque meu marido isso, porque... Aí elas apontam o dedinho, eu falo, calma. Do lado do julgamento, né, Cris? Do julgamento, Eu falo assim, isso é uma resposta de pensamento, que você bem falou, isso é uma resposta de julgamento. Aí eu falei assim, não esquece, não explica, eu já entendi o que aconteceu, assim, a cena, você já descreveu, não faz a descrição. Aí eu falo assim, põe a mão no seu coração. Fala com a voz do seu coração, o que o seu coração sente. Por exemplo, um dia desses eu fui ver uma apresentação de balé e uma bailarina no final entrou no elevador. E eu falei assim para ela, nossa, como você está se sentindo? Aí ela começou a explicar, tal. Eu falei, ei, calma, você acabou de sair do palco, não precisa explicar. O que você está sentindo? Aí ela olhou assim para mim, nos meus olhos, ela falou assim, eu tô me sentindo muito realizada, era um sonho meu de infância ser bailarina no palco. Aí mudou completamente a resposta dela. Então, para professores, pais, mães, tio, tia, padrinho, assim, não pede explicação. Faz assim, se você puder, fala assim, põe a mãozinha no seu coração, me fala a voz do seu coração. Sabe, Eliana, eu gosto daquela frase, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, com a voz do coração. Porque às vezes com a voz do coração, ao invés de eu brigar com meu amiguinho na escola, eu vou dizer, olha, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, você me magoou. Você fez uma piada sem graça e me deixou muito triste. Então é muito diferente essa conexão. Muito lindo, Cris, lindo que você está falando, eu estou adorando. Gente, por favor, tá? Compartilhe essa live, tá bom? Ela é muito importante para todos nós, tá? Olha quanta coisa maravilhosa que a Cris está falando e falando com o coração. Certo, Cris? Mas é porque é na relação, porque assim, na relação, se você emprestar as suas mãos, assim, na relação,
você está me estimulando a isso, né? Se eu tivesse em casa agora, eu não estaria sendo estimulada. Então, é nessa relação, é você que está me provocando para isso. Olha, gente, que maravilhosa. Essa é a Cris Dias, Cristina Jorge Dias, maravilhosa. Cris, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Você trouxe o seu livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da resiliência, quando você escreveu, qual era a sua preocupação, qual era a sua ideia em divulgar o livro, por que você acha esse assunto tão importante? Vamos aí conversar com a pessoa e falar um pouco sobre isso. O meu livro, ele tem um nome comprido, né? Que se chama Jogos Pedagógicos e Histórias de Vida, promovendo a resiliência. Ele é das edições Loyola. Ele tem 25 jogos para promover a resiliência, que é uma palavra esquisita, né? É pouco usada, né? Pouco usada. Mas resiliência é assim, como fazer do limão a limonada, ou como tirar leite de pedra, que é a profissão do professor, né? Quando o professor olha para um aluno que fala assim, nossa, ninguém acredita naquele aluno, mas eu vou tirar leite de pedra, eu vou fazer brotar o talento naquele aluno, né? Então ele tem 25 jogos para sala de aula ou para espaço social em geral, e ele tem 25 depoimentos de pessoas que eu entrevistei. E com um gravador, né, na mão, eu perguntava isso para as pessoas. Em que momentos da sua vida você teve que fazer do limão a limonada? Assim, a alegria que eu tenho é que o professor Celso Antunes, eu conheci ele muito perto aqui da região onde a gente está agora, mas muito perto mesmo. E aí ele foi muito generoso. E o professor Celso Antunes tem livros sobre resiliência, né? E ele fez o prefácio para mim, mas ele foi muito humilde e generoso. Ele me disse assim, olha, se você vai vender sal para quem já vende sal, o seu sal tem que ser diferenciado. Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele falou assim, se você vai vender um livro de resiliência para uma editora que já fala do assunto, tem que ter um diferencial. Aí eu achei a resposta dele ótima, mas saí de lá com grilos na cabeça, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Então... Mas quando você fala em resiliência, né? É insistir naquilo que pode aparentemente estar dando errado. Insistir para que permaneça, que você possa mudar para o certo, é isso? É isso. Só para a gente deixar bem claro, qual o significado de resiliência para você no seu livro? Certo, boa pergunta. A resiliência, ela não é da psicologia, né? Ela veio da física, mas ela tem a ver com o plástico e com o papel. Por exemplo, o plástico, se eu amassar essa garrafinha de plástico, né? Ou pegar um copo descartável e eu amasso, eu posso apertar, falar assim, eu não gosto de você, eu quero te destruir. Eu posso pegar a garrafinha e apertar e te destruir, só que imediatamente, olha como ela é linda, ó, sem eu fazer força, ela volta ao estágio original. Eu nem fiz força, né? O papel, se eu amassar, falar assim, eu tô com raiva do meu amigo, do professor, eu não quero mais você na minha vida. Mas sem eu fazer muita força, o papel volta, né? Agora, é diferente do vidro, né? Se eu for fazer isso com um óculos, com coisas de vidro, se eu atacar no chão com força, ele pode quebrar. Então, a resiliência na educação tem a ver com isso, como você falou. Tem alunos da inclusão, pessoas com deficiências visual, auditiva, ou com autismo, ou com síndrome de Down, que algum pai ou mãe ou professor fala assim, ele tem autismo, então ele não vai desenvolver, não vai aprender. O professor resiliente, ele olha para o aluno com autismo, ele fala, ele vai aprender, ele vai desenvolver. Ou com síndrome de Down, né, e etc. Ou com a deficiência visual, que é a minha paixão, ele vai se desenvolver. Então, é mais ou menos por aí. Então, é acreditar que aquele aluno, mesmo com uma certa dificuldade, ele pode chegar lá. Isso, ele pode se sobressair dentro do ambiente dele, se tornar um outro ser. Sim, é isso mesmo.
Tá. É isso mesmo. Muito bacana, Cris, muito bacana. Cris, então, para a gente fechar, né, com relação à educação afetiva, assim, dá uma sugestão para aquele profissional de educação que está no... Você já falou muito, você já deu muita sugestão. Primeiro, deixa eu deixar claro isso. Para encerrar. Mas, assim, para aquele profissional que está atuando na área de educação, ou que vai entrar, que está terminando a faculdade, está fazendo estágio, então ele vai entrar para a educação, para que ele siga a educação afetiva, que a gente pôde ver hoje o quanto ela é importante para a nossa vida, para a formação humana, o que você diria para esse profissional? Sim. Eu acredito mesmo em Rubem Alves e na palavra escutatória. Eu acho que hoje em dia, pela agilidade da tecnologia, do WhatsApp e tal, as pessoas pararam de escutar. E as pessoas têm pressa. E as pessoas querem falar mais e ouvir menos. Então eu diria assim, olha, quando você explicar alguma... Por exemplo, um exemplo. Se você for fazer uma contação de história para os seus alunos, e você contou a história para o aluno, de coração eu diria assim, quando acabar a contação de história, que você contou a história, quando você fechar o livro, não fala assim, então, gente, olha esse livro, esse conto, a moral da história, isso e aquilo. Assim, com o dedinho erguido. Olha, o autor quis dizer, o conto de fadas quis dizer. Não faça isso. Se você puder, respira fundo, segura a sua ansiedade, fica quietinho, se puder, põe as mãos para trás, faz qualquer coisa, cruza os braços, abre o ouvido e pergunta para a turma. Isso eu aprendi com minha amiga Penha, né, que a gente trabalhou 11 anos juntas. E a gente falava assim, o que você entendeu? Qual é a moral da história para vocês? E aí é encantador, Eliana, porque se a gente vai com a Branca de Neve e os 7 Anões, a gente já sabe de cor e salteado qual é a moral da história. Mas se você pergunta para a classe, para as crianças, gente, qual é a moral da história? O que você aprendeu com a Branca de Neve? É tão encantador, porque eles falam cada coisa que você fala assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Ou mesmo eu escrevi esse da resiliência, faço várias oficinas, levo bambu, e a gente faz várias coisas com o bambu. As pessoas falam cada coisa que eu falo assim, meu Deus, eu escrevi esse livro lá atrás. Eu jamais tinha pensado nisso. Então, o que me encanta quando eu atendo pessoa em terapia, ou quando estou na sala de aula, é quando o outro fala uma coisa e você fala assim, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é dizer para os professores assim, segura a ansiedade, segura. Não fala para a classe qual é a moral da história. Abre a roda, faz uma roda de conversa e deixa eles falarem. Porque aí, puxa, é encantador. Cris, olha, estou maravilhada. Maravilhada, tá muito lindo tudo isso, gente do céu, que eu tô aprendendo de coisas aqui, olha, é inacreditável, eu tô muito feliz mesmo. Cris, olha, muito obrigada por ter vindo aqui, eu adoro você, eu adoro essa tua profissão que é feita com muito amor, sabe, você realmente demonstra ser uma profissional que trabalha com amor, então ensina muita coisa pra gente. Olha, muito obrigada por tudo. Você gostaria de deixar seu número de telefone, o número do Facebook, eu sei, algum lugar onde as pessoas pudessem se comunicar com você? Sim, tanto o Facebook quanto o Instagram é Cristina Jorge Dias, né? E, assim, eu adoro fazer roda de conversa. Com o professor é a coisa que eu mais gosto, é onde eu mais aprendo. É isso. E assim, te dizer que foi estabelecemos aqui uma pedagogia da cooperação, foi uma via de mão dupla. Sim. Só falei o que falei porque veio boas perguntas, né, da sua parte. O educador é isso, né? A educadora é aquela que faz boas perguntas. Então, estamos juntas e quem quiser fazer uma roda de conversa virtual, presencial, gosto de ir onde o povo está, mas é isso, meu nome nas redes sociais, meu nome na identidade é Cristina Jorge Dias. Eterna gratidão, valeu a pena. Muito obrigada, querida. Bê, você quer fazer alguma pergunta? Dá tempo? Dá.
que você até citou o seu PhD, né, que fala da educação afetiva, e aí eu queria ver com a Cris se ela acredita, eu tenho certeza que sim, né, mas só para saber até que ponto que os valores adquiridos com a educação afetiva pode contribuir com a redução de violência nas escolas, né, que a gente tem aí uns números de violência crescentes, né, e como que foi isso na sua experiência? Assim, eu imagino que, na minha cabeça, que você nunca tenha passado por uma questão de violência, né? Por utilizar a educação afetiva. Mas como que é isso? É como a gente já conversou, né? É muito assim, ó. É muito no exemplo que pai e mãe dá, é muito no exemplo que o professor dá, é o exemplo no trânsito, é o exemplo no transporte. Sabe aquela ideia dos neurônios espelho, né? Se eu vejo... Tem muitos vídeos hoje circulando na internet, né? Se a gente vê a criancinha... Se a criança vê o adulto jogando lixo pelo carro, ou jogando lixo no transporte, ou dizendo, eu vou só jogar aqui, não vai fazer diferença nenhuma, ou eu vou deixar um cigarro aceso, isso não vai interferir, né? Ou eu vou xingar, né? Ou eu vou mentir... Então, é muito do exemplo, assim, e muito da ideia, aquela ideia, né, assim, se a criança não nasce, do Mandela, né, se a criança não nasceu odiando os adultos, no caso que o Mandela fala, pela cor de pele, ela não nasceu odiando, ela aprendeu com algum adulto, infelizmente, Sim, né, verdade. ela aprendeu com algum adulto. Sim. Então, essa criança também pode ser ensinada a amar. Então, eu acredito muito assim na sócio-histórica do Vygotsky. Eu frequento lugares onde, mesmo que tenham 300 pessoas, no final da festa o ambiente já foi preparado, as pessoas que estão lá são educadas para deixar o ambiente limpo. Mas assim, se eu estou num lugar e falo assim, eu vou deixar aqui essa garrafa descartável aqui, né, quando ela esvaziar, eu vou deixar aqui, porque ali também tem uma latinha, ali também tem um cigarro, ali também tem um guardanapo, então não faz diferença nenhuma eu deixar esse lixo aqui. Mas eu vejo as pessoas pronunciarem, nossa, olha, aqui não tem lixo, olha, aqui tem que recolher. Então a violência vem disso, né? Se pai e mãe tá cansado, exausto, estressado e grita com aquele filho em cadeia vai gritar com o outro, né? A criança vive aquilo que aprende. Mas é muito do neurônio espelho, da cena que ela vê. E Como muito... ela interpreta, né, Cris? Isso. Como ela interpreta aquela cena. Isso mesmo. É isso. Eu tenho 2 filhos que não são exemplos, assim, que não são os mais perfeitos do mundo, e que a gente briga, e que a gente fica de mal, e que a gente xinga, né? Lá em casa não é tudo assim perfeitinho. Mas meu filho, os 2, eles são afetivos, então briga, xinga e tô de mal, e você, né, lá vem ela, com essa chatice toda, né. Mas aí, mãe é sempre chata, me parece, né, que sim. Mãe é sempre chata. Mas depois, assim, rapidamente a gente se entende, né. Sim, se mas resgata tudo, né. Se resgata. Mas o resgate não é dentro de um templo sagrado. O resgate é ali no chão do quarto, naquele quarto bagunçado, quem vai lavar a louça, né? Assim, no chão de casa. É muito importante ir no templo sagrado, eu acho muito importante, fundamental. Mas não é no templo sagrado que a gente lida com a violência. É ali assim, quem vai lavar essa louça? Cris, ótimo, muito obrigada. Pessoal, é um prazer muito grande, mais uma vez, eu falo para vocês, né, que nós estamos felizes de estar aqui, essa live foi maravilhosa, olha, aproveita, compartilha, tá bom? Que nós vamos ficar muito felizes. Muito obrigada. Muito obrigada.